Bom dia novamente, então. Bom dia, A doutor. partir de agora foi iniciada a gravação do depoimento do senhor, tá bem? Meu nome é Bom, Murilo, sou o juiz que está conduzindo a audiência. Eu vou pedir para que o senhor comece falando para mim, por favor, o nome completo. Luiz Comece Adalberto Bertolucci Pagliussati, A data de nascimento do senhor 24/8/64. e o nome da mãe. Emília Pertile Pagliussati. O senhor está aqui hoje para ser ouvido numa denúncia que o Ministério Público oferece contra Edmilson Dias Barbosa e Valdomiro Nunes Ferreira. Eu pergunto ao senhor primeiro se o senhor tem algum parentesco com essas pessoas. Não, parentesco. Amizade ou inimizade? Em decorrência da nossa vivência como prefeito e a liderança de governo do Edmilson Barbosa e depois a presidência, as relações nossas foram do âmbito político, que nos levaram em algum instante, frequência na casa dele, ele na minha, mas não, nada mais do que isso. Mas isso fez com que os senhores tenham vínculos estreitos de proximidade? Não, a gente tem relações de comunicação, mas agora cessou, porque eu não sou mais prefeito, né? Então, O senhor tem algum interesse no julgamento? como é que O é? senhor tem algum interesse no Não, eu julgamento? Vai quero que repercutir seja algumas provas? esclarecida a verdade dos fatos. Estou aqui para responder aquilo que lembro ou que sei. Perfeito. Eu entendo que essa colocação que o senhor fez, então, não implica em prejuízo ao depoimento do senhor. O senhor fica, então, vai ser ouvido como testemunha, fica compromissado a falar a verdade, então, e advertido que faltar com ela pode responder pelo crime de falso testemunho, tá bem? Perfeito. O promotor de justiça inicia fazendo algumas perguntas para o senhor, depois o advogado de defesa, e ao final, se for necessário, eu também faço alguns questionamentos, tá certo? Rodrigo, por favor. Muito obrigado. Bom dia, senhor Beto. Bom dia. O senhor era prefeito em 2024, correto? Perfeito. De 21 a 24. Ok. O senhor recorda de ter conversado com o Gilberto sobre a necessidade de regularização daquela servidão ali na usina? Sim, nós tivemos, não me falha a memória, 2 reuniões. Na verdade, eu preciso contextualizar os fatos para não ser imediatamente a Sim. resposta que o senhor me pede. 21 foi pandemia. Nós estávamos envolvidos plenamente nesse contexto. Na hora de 22, já começou a dar uma refreada nos acontecimentos. E, assim, precisamente data, não sei. Mas sei que até final do ano de 22, eu recebi, pela vinda do vereador Dudu Barbosa, uma comunicação de que ele teria ido à usina e verificado, por indicação do vereador Valdomiro Bozó, que tinha irregularidades no processo. Até lá eu não tinha esse conhecimento. Isso em 22? Me parece que dentre... Doutor, as datas a gente não consegue Não gravar, tem mas problema, só o que eu eu acho que lembro. segundo semestre de 22. Tá. Veja só, antes disso, inclusive, eu recebi como prefeito um convite, como a gente recebe de muita gente, para que eu fosse à usina pelo Dr. Gilberto Alieve. Fui lá conhecer como é que era, porque essa usina começou o processo quando eu fui prefeito de 13 a 16, ao final do mandato, que nos pediram um documento da prefeitura para que pudessem, então, entrar nos órgãos competentes de Estado, especialmente federal, me parece, para que eles pudessem levar adiante um retomar dessa usina, porque ela é histórica no município. Aí eu saí, perdi a eleição, o Lúcio assumiu e esse processo andou, iniciou a obra, ele mandou aquela lei que criou os ônus para fazer a usina. E uma coisa que me surpreendeu depois que eu me inteirei do processo é que nessa lei não tinha nenhuma pena para esta empresa que executou, se não cumprisse os ônus. Mas então, vamos lá. Contextualizei isso para a gente entender o que eu vou dizer. Recebi o convite do Dr. Alieve para ir visitar, conhecer lá todo ano. E, dentro dessa perspectiva, me fotografaram na usina. Me fotografaram. Eu até, em algum instante, tirei foto pessoal lá e tal, de visitar essa usina. Quando nós recebemos essa indicação do vereador a partir
da demanda do vereador Bozoc, que tem interesse naquela região, inclusive o vice-prefeito também, Ademar, inclusive o vereador Gabriel Genivaldo Paes, eram pessoas que pressionavam para que aquele parque, que é uma demanda antiga, surgisse. Enfim, então vamos lá. Agora, entrando efetivamente na resposta. Qual seria o nome do parque que o senhor menciona agora? É o parque lá do Rio São Francisco, né? Exatamente no espaço onde está a usina, e logo abaixo, na ponte, tem um outro espaço que também tem locais de vegetação, já tem uma estrutura, mas está muito deteriorada, e era ali que se necessitava fazer intervenções, e também onde tinha sido tratado na lei que o prefeito Lúcio mandou para que se fosse executado os ônus da cedência desse espaço público para servidão do duto. Muito bem. Fiz essa visita, trouxeram para mim o problema, que eu não tinha esse conhecimento, até porque a Secretaria de Planejamento é um órgão que é de responsabilidade do prefeito, mas ele tem autonomia pelo seu secretário de fazer a gestão de tudo aquilo que, de fato, passa por lá. Aí, chamamos, em decorrência disso, falei para o doutor, que é nosso procurador-geral, o doutor Mauri Ricardo Refato. Mauri, nós temos um problema, que foi me indicado, que não está em consonância o cumprimento dos ônus, e pior, a usina foi construída de forma irregular na ocupação do solo público, porque no primeiro tratamento dado pelo então prefeito Lúcio, numa audiência pública foi apresentado, segundo aquilo que eu soube, de que seria um duto para ser feito. Eu não me recordo bem se 3 metros, 4 metros, por quase 350 metros de comprimento, ocupando esse espaço. Quando veio a denúncia, a informação pelo vereador Edmilson, me trouxe que tinha sido feito o canal, e eu, de boa fé, lá naquele dia, eu não sabia dessas coisas. Fora feito esse canal, que não estava na legislação, de 5 ou 6 metros de largura, a céu aberto, pelos 300 e pouco, que daria a ocupação de solo, muitas vezes mais, em torno de uns 9, 10 mil metros quadrados de ocupação de solo público para fazer isso. Aí, naturalmente, que por força do cargo de prefeito, eu precisava agir, no sentido de corrigir isso. Inclusive, me irritei com essa questão, porque eu disse ao nosso procurador, escuta, nós temos que acionar na justiça essa empresa, Toledo Energia, eu acho que é o nome da empresa, para que ela seja penalizada, cumpra o ônus e pague, até usei o termo assim, um dano moral coletivo para Toledo, e chutei um valor. Eu acho que isso aí tinha que ser uns 5 milhões. Aí o Maurício falou, não, vou me inteirar do fato. E ele, como procurador, tentou, por algumas vezes, conversar para ajustar isso com os diretores da Toledo Energia, que eram representados pelo Dr. Alier. Chegou o momento que a gente se reuniu, então, agora entrando efetivamente. Tá, só um momento antes do senhor entrar nessa parte, por favor, senhor Beto. Então, nessa altura do campeonato, a conclusão do senhor era de que a empresa estaria realmente irregular, de que não teria atendido a legislação e de que teria que ser penalizada. Essa é a conclusão que o senhor teve. Exatamente. E aí o senhor menciona um valor, inclusive, de 5 milhões, que seria uma penalidade ou um dano? Seria um valor da ação para que a gente pudesse reparar esse equívoco, para se cobrar essa questão do uso e ocupação, que foi feito de forma, assim, unilateral, tá, pelo que eu soube até o momento. Antes do senhor seguir para a parte da reunião, certo, eu tenho uma dúvida que se divide em duas. Essa conclusão do senhor de que realmente estava irregular
de que a servidão estava em desacordo com a legislação. E a conclusão também dos vereadores que o senhor mencionou, se me permitem chamar pelo nome político, né? Os senhores é Dudu Barbosa e Bozó, correto? Essa conclusão deles e do senhor foi embasada em algum laudo de engenheiro, em alguma avaliação técnica de que realmente havia uma desconformidade, ou foi olhando no visual que os três concluíram que estava em desacordo? Foi comparado isso em relação à lei e aquilo que de fato estava... Teve alguma avaliação técnica? Sim. Algum engenheiro, algum profissional? Depois, se teve... Aí nós avançamos nesse processo. Tá. Nesse momento não tinha tido... Não. Até aí não tinha Mas tido. visualmente, o que foi medido foi isso. E, de fato, depois a gente acabou constatando que houve efetivamente uma ação da empresa que eu entendi de forma unilateral, de entender que pelo investimento que essa empresa estaria fazendo e fez, eles gerariam riquezas para o município e me transpareceu, doutor, desculpe, que o sentimento destes diretores era de que eles estivessem acima da lei. E isso me irritou muito. Falei, bom, o setor público é o regulador dos processos no sentido de dar orientação e ajustar aquilo que necessário é, tanto que teve a participação da Câmara Municipal na época do prefeito Lúcio, e foi votada uma lei, e eles não cumpriram. Muito bem. Se o senhor me permitir, entro na reunião. Claro. Então, vamos lá. Lembra que eu fui fazer a visita em loco. Lá, me fotografaram. Chamamos o representante da empresa, que frequentemente, sempre nos corredores da prefeitura, o que já me causava estranheza. É o A senhor presença Gilberto? do Alieve. Chamamos ele, estava ele, Dr. Mauri Refat, eu não me recordo se estava o Norisvaldo Penteado Souza nessa reunião, mas tinha mais uma pessoa. Começamos a conversar e o clima esquentou, porque o comportamento do doutor Alieve, do ponto de vista, ele sendo advogado e experiente, sempre era de se esquivar no cumprimento do dever que se tinha estabelecido em lei, no cumprimento do ônus. E aí eu acabei me irritando, até houve um momento de estresse na reunião, e a gente não chegou a conclusão nenhuma. Agora me vem à memória uma outra situação. Eu não sei se, naquele momento, ou depois, eu não lembro exatamente, nós notificamos formalmente a empresa, por ofício, dizendo que havia necessidade do cumprimento dos ônus, e nos termos jurídicos que o procurador fez, certamente ele indicou que nós teríamos que fazer os ajustes legais e o cumprimento de algo que suprisse esse prejuízo, em tese, causado para o município. Muito bem. Depois dessa notificação, aí o que me causou estranheza foi o seguinte, que dentro dos argumentos apresentados pela usina, e aqui, se me permitir, eu preciso usar um termo, que é um sentimento que também retrata esse meu depoimento. Eu vi uma desonestidade intelectual, jurídica, por parte da empresa, mas especialmente do Dr. Alieve, no sentido de colocar uma foto minha naquele dossiê de informações pelas quais levaram que o prefeito tinha ciência, ao que me parece naquele momento, e que foi visitar e que me botou uma foto neste documento. Não sei se está juntado nos autos, mas certamente tem arquivos lá na prefeitura. Aquilo me causou muita estranheza. E durante todo esse tempo, depois de 22, persistentemente, eu sempre cobrei do nosso procurador uma ação efetiva no sentido de ajustes da legislação
e cumprimento dos ônus, inclusive com outras questões que pudessem suprir essa diferença de 2.000 metros para 10.000 que foram utilizados. Aí tivemos uma segunda reunião. A segunda reunião. O senhor sabe dizer qual delas é que está gravada? Se foi a primeira ou a segunda? Não, nós não gravamos reunião. Tá, ok. A menos que, de novo, o doutor Aliev tenha me gravado sem eu saber. Eu não tenho esse conhecimento. Tá bem. Você gravou, quero registrar aqui, de novo um comportamento covarde de querer nos gravar para que, em algum instante, pudesse nos acusar de qualquer situação adversa àquilo que, de fato, é a existência da presença de um prefeito que quer resolver as questões dentro da legislação. Então, se houve essa gravação, desculpe, doutor, quero deixar esse registro aqui. Okay. Não sei se fui gravado. Se fui, protesto. Segunda reunião. Esteve lá o doutor João Carlos Poleto, que é o advogado da empresa, doutor Aliev, nosso procurador, doutor Mauri, e eu posso afirmar quase com certeza que o Norisvaldo estava junto também. Nessa reunião, como as coisas não estavam avançando e sempre o Aliev, representando a empresa, se esquivava do cumprimento das obrigações de não fazer aquilo que deveria ter feito, nós apresentamos uma proposta nesta reunião no sentido seguinte. Veja só. Obrigado. No sentido seguinte, se me permitir eu desenvolver essa informação. A região do Jardim Panorama, aquela grande região, São Francisco, enfim, é muito carente de espaços de lazer. E esse parque do Rio São Francisco já é tema de discussão desde 2004, 2008, e as campanhas dos prefeitos sempre, em todas as suas candidaturas, que seja quem fosse, falava e se referia a fazer esse parque. Muito bem, mas nós tínhamos duas demandas importantes também feitas pelo vereador Valdomiro Bozó, pelo vereador Genivaldo Gabriel Paes e pelo vice-prefeito, que é daquela região, que era a construção de um parque que foi doado o espaço pela viúva do Lino Pisato, que foi vereador, inclusive, em Toledo, para a gente fazer o Parque Lino Pisato, o entorno lá. Aí, como era na região, e nós temos o Parque Genovefa Pisato, que é um parque mais para o lado do Panorama 1, né, do bairro mais antigo, que precisava uma revitalização. Aí foi apresentada uma proposta no sentido seguinte: escuta, Liane, você se recusa a cumprir ônus, você não quer pagar multa, você entende que não é devido, e vocês acham que estão acima da lei. Eu disse, olha aqui, eu tenho uma proposta importante que vocês podem cumprir, que vocês usaram um espaço fora do contexto do projeto. Nós temos a revitalização do Parque Genoveva Pisato e a construção do Parque Lino Pisato. A construção do Lino Pisato, depois feitos cálculos... Perdão, só para anotar os nomes, então a revitalização do Genovefa, Genovefa mesmo, Pisato. Pisato. Tá. E o outro? E depois, no outro lado, no Panorama 2, ali, né? O parque, que a viúva exigiu, não poderia ser diferente, porque doou o Parque Lino Pisato. Que esse Lino Pisato é construir, efetivamente fazer. Seria a construção. Essa construção, se for me permitir, doutor, custaria em torno de
700, 750 mil, que seria alambrados, espaços de lazer, parquinhos e tal. E depois tinha um complemento da metade da pista da rua Willy Bart, que teria que ser feito também, porque só tinha metade com asfalto e outra metade que faz contígua ao parque, teria que ser construído. 750 mil. Em torno disso. A construção do parque. Do parque. Okay. O Genoveva Pisato foi apresentado um orçamento dito pelo setor de planejamento da prefeitura no valor de R$300 mil, esse Genoveva. Aí... Só um parênteses que eu gostaria de saber se esses valores, R$700 mil para a construção do parque, R$300 mil para a reforma do Genoveva, não se chega a um valor desse no chute, certo? Então, eu só quero saber se foi feito um orçamento de itens, valores, mão de obras, etc., com um documento da época indicando esses valores que o senhor está mencionando. Isso foi feito, uma análise, um orçamento na época? Então, deixa eu lhe dizer, aquilo que lhe falei. Quando você tem secretários e o departamento técnico, necessariamente você acredita naquilo que eles falam. Tá, o senhor viu algum documento? Eu não vi o documento, mas foi falado em reunião e depois, em outras vezes, de forma mais frequente, que custaria isso. Tá. Em alguma oportunidade, ainda que posterior, o senhor viu algum orçamento, algum documento detalhado indicando esses valores? Não. Sim ou não? Não. Aí eu creio que isso, a Secretaria de Planejamento, junto com o procurador, porque depois dessa reunião, nós elaboramos um termo de acordo, constando, além das obrigações que já constavam da lei que o prefeito Lúcio mandou, acrescentando para que se equilibrassem, então, nem os 5 milhões, nem nada, mas que fosse a empresa responsável em compor pela diferença de espaço público utilizado, nesse sentido. Mas não foi assinado isso. Isso foi formalizado? Tem algum procedimento, um processo na prefeitura indicando esse trâmite dessa negociação, desse acordo? Então, ou foi tudo verbal? Todo o processo foi conduzido pelo procurador e também pelo secretário, já na época, porque passou o Friso, o secretário, depois o Jadir ficou um período lá acumulando com a Fazenda, depois o Sinclair foi secretário de Planejamento, e aí o Norisvaldo, que é um servidor de 30 e tantos anos, conhecedor de todo o processo, inclusive foi secretário do próprio prefeito Lúcio, nessa questão que envolveu a construção, o projeto lá na época do Lúcio. Ele acompanhou toda essa dinâmica do processo de audiência pública, ele era o secretário de Planejamento da época. Mas o senhor tem conhecimento se isso foi formalizado por escrito? Não, deve ter esse termo de acordo, mesmo que não assinado, deve existir lá isso. Porque a gente forçou isso na reunião, de ter que ter, mas o Alieve sempre se esquivando. O objetivo, então, do senhor como prefeito, pelo que entendi, era que eles reparassem, de alguma maneira, esse excesso na servidão, reformando o Genoveva Pisato e construindo o Lino Pisato. Era isso que o senhor queria. Tá. E aí a gente iria formalizar isso nesse termo de acordo, mandar uma lei para a Câmara para que a Câmara tivesse ciência e lá a Câmara tem autonomia, inclusive, de modificações, de concordar, não concordar, de propor alterações, etc. Então, todo esse processo foi feito. Mas eles não assinaram o termo de acordo, ao que me lembro. E aí já entrávamos num processo eleitoral, e eu fui candidato à reeleição, e é natural que a gente trata das questões de gestão, mas também existem situações que você deixa a cargo dos técnicos e os representantes que são investidos de cargos que a gente não ganha para fazer o processo de tocar. E aí foi mandado o projeto de lei para a Câmara, no nosso mandato, para que fosse avaliado no
na Câmara Legislativa se aquilo servia aos interesses da comunidade, visto que os vereadores são representantes da comunidade. E, naturalmente, que esse é um processo natural. Por exemplo, o vereador Dudu Barbosa. A gente sempre tinha um costume de reuniões às 7h30 da manhã, toda segunda-feira. E ele, primeiro, como líder do governo, participou, se não de 100% das reuniões do secretário, até para se inteirar dos assuntos. E depois, como presidente da Câmara, também participava, para se inteirar de todos os assuntos. E a articulação que um líder de governo tem, junto com a comunidade, com os setores, dentro dos interesses de governo que estão em consonância com a comunidade, ele tem a responsabilidade de discutir internamente, promover a articulação, convencendo todos os vereadores a votarem favorável, que é um processo natural e legislativo, mas também, como líder de governo e depois presidente da Câmara, é obrigação dele fazer articulações com os setores que estão envolvidos, setor privado, público, que estão envolvidos naquela discussão do projeto de lei. Então, sempre foi importante a presença do vereador Dudu, que, inclusive, foi protagonista de um termo que virou um chavão no governo, que as informações precisavam ser corretas, precisas e verdadeiras, para que ele pudesse, então, por informação do secretário, do prefeito, polícia, articular isso. Então, faço esse registro para fechar essa situação no sentido seguinte. Foi, além de outros tantos projetos que foram de grande magnitude no município, esse também na Câmara, e estando na Câmara, a responsabilidade dos vereadores em apreciar favorável, contrário, emendar, enfim, é isso. Ok, tá. Há um registro no processo, movimento 1.6, documentando uma gravação de uma conversa da qual o senhor participou, tá? Então, diz aqui, para todos acompanharem, participaram da reunião o empresário Gilberto Aliev, o antigo procurador-geral do município, Dr. Mauri, o antigo prefeito, Sr. Luiz Adalberto Beto Nuniti, e os servidores Norisvaldo e Wagner. Então, há um registro gravado e transcrito pelo GAECO. O Wagner era do Departamento de Aprovação de Projetos, eu acho. Perfeito. Aqui a informação consta o seguinte: com o intuito de possibilitar a adequada contextualização do conteúdo, foram solicitadas informações pela promotoria relativas à reunião e à identificação dos envolvidos. Segundo esclarecido, a reunião foi gravada pelo empresário Gilberto no dia 12 de junho de 2024, tá? 12/6/24, durante a gestão do senhor. Isso deve ser, permita-me, senhor. Claro. Isso deve ser a segunda reunião. Ok. Creio que se é, por exemplo. Perfeito. Partindo daqui, dessa reunião do dia 12/6/2024, verifica-se o seguinte: está juntado também no processo, no movimento 10.2, o senhor, na condição de prefeito, o senhor encaminha um projeto de lei à Câmara de Vereadores, que é o projeto de lei 149 de 2024. Tá? Esse encaminhamento que o senhor faz, ele é datado de 23 de outubro de 2024. Perfeito. Então, a reunião é de junho. Em outubro, algum tempo depois, o senhor encaminha este projeto. Eu vou pedir licença para contextualizar a minha pergunta, eu tenho que ler alguns trechos, Excelência, tá? Está documentado. Então, veja só, o projeto que o senhor encaminhou diz assim: altera a legislação que procede à desafetação e autoriza o município de Toledo a instituir servidão de passagem sobre área integrante do patrimônio público municipal em favor da empresa Toledo Energia Renovável Limitada. Essa lei altera a legislação que procede à desafetação e autoriza o município de Toledo a instituir servidão de passagem sobre área integrante do patrimônio em favor da referida empresa. Artigo 2º, aí eu vou ler de maneira mais sucinta: fica desafetada uma determinada área, item 1, aí há uma especificação de metragem,
3.879 metros, compreendida, e aí há uma descrição, item A, aterro lateral norte, item B, aterro lateral sul, item 2, mais uma metragem de 5.499 metros, e aí há uma explicitação constituída por um canal de aproximação com a descrição, que está aqui mencionada, todos podem acompanhar. Item 3, 861 metros quadrados, constituída pelo vertedouro, e aí há a descrição em seguida. Isso. Artigo 3º. Fica também o Executivo Municipal autorizado a instituir sobre as áreas referidas, por tempo indeterminado, servidão de passagem em favor da empresa em questão, para fins de implantação e manutenção das obras e equipamentos nele mencionados, integrantes do sistema de abastecimento central da geração hidrelétrica. E aqui, artigo 3º, parágrafo 1º, quais eram as contrapartidas que a empresa teria que cumprir? Tá? O que o senhor colocou no projeto de lei aí que eu quero perguntar para que o senhor esclareça? O senhor colocou no projeto de lei o seguinte, parágrafo 1º. Caberá à empresa referida no caput desse artigo, em contrapartida à servidão de passagem, que estava sendo regularizada, ou era o objetivo do projeto, implantar em área de propriedade do município, situada próximo ao vertedouro, o parque da usina. Esse era o apelido, né? Não é nenhum dos parques que o senhor mencionou, ou é? Não, não. Não é? Não. Tá. Parque da usina. Compreendendo estacionamento, área de lazer, academia ao ar livre, revitalização de pista de caminhada e mirante e o memorial da antiga usina Carlos Matias Aloysio Becker, de acordo com o projeto e memorial definidos em conjunto com a administração municipal. Implantar junto ao canal de aproximação uma área de visitação pública, plataforma de observação e caixa de resíduos conforme memorial previamente definido pelo município. E executar essas obras e benfeitorias referidas no prazo de 18 meses, tá? E manter a operação da usina. A não conclusão das obras e benfeitorias, né, se eles não cumprissem a contrapartida, acarretaria a eles uma obrigação de pagamento de multa. E aí o senhor especificou aqui R$10.000 por dia até o limite de 5 milhões. Veja só, por que o senhor não colocou nesse projeto isso que o senhor está me dizendo agora? Que ele deveria construir uma unidade e que ele deveria reformar outra. Por que o senhor não colocou isso no projeto? Na verdade, não houve assinatura e aceitação deste elemento que a gente ofereceu para que... E aí o senhor cedeu? Aí a gente acabou... Escuta, veja só. De 12 de junho, a reunião. De 12 de junho até esse instante, insistentemente cobrava o nosso procurador, junto com o secretário responsável lá do planejamento, para que houvesse efetivamente uma solução do problema. Inclusive, chegou um momento em que eu disse ao secretário de planejamento, secretário, essa situação está, nós precisamos resolver. Pegue e faça uma avaliação do espaço territorial que fora usado para ver que valor isso daria. Que valor daria para a gente resolver isso. Aí foi feito, em decorrência de lá ser um alagado, etc., eu acho que deu em torno de uns 100 e poucos mil reais. Essa diferença de metros quadrados utilizados. Então, uma diferença pouca, que deve ter sido apresentado para a empresa, e aí que eles empinaram a carroça, né? Eu acredito. Mas veja só, isso que eu queria entender. O senhor está me dizendo que concluiu, eu perguntei no início, Sim. que estava irregular. O senhor Sim. concluiu que estava irregular. Perfeito. E aí o senhor encaminha o projeto sem colocar essas exigências que o senhor está mencionando aqui hoje, que seria a reforma e a construção. Então, o senhor cedeu ao que o empresário pediu? Voltando à minha colocação sobre as prerrogativas que a Câmara tem.
Não, eu entendo, a Câmara delibera Pode. posteriormente, mas o senhor que encaminha o projeto, por que o senhor não colocou essas Acabou condicionantes? não sendo colocado, certamente, por conta de não ter sido assinado esse termo de acordo. Tá, e eu gostaria também de perguntar mais em cima disso. Certo. Quando o senhor encaminha esse projeto de lei, o senhor manda uma mensagem, que é a mensagem 96, de 23 de outubro de 2024. Os doutores podem acompanhar, está no movimento 10.3. O senhor faz uma explicitação aqui inicial, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Aliás, eu vou ler sucintamente aqui. Pela lei número 34, o executivo foi autorizado a instituir a servidão. Primeiro parágrafo. Segundo, a finalidade da servidão era a instalação de uma tubulação de água para abastecimento da central de geração hidrelétrica. Parágrafo terceiro. Em virtude da readequação dos projetos do empreendimento, inclusive para atender aspectos relacionados ao licenciamento ambiental, houve a necessidade de se alterar o sistema de condução da água para a central de geração de tubulação para canal aberto, com ampliação de área. Então, veja, o senhor está dizendo, que é a mensagem do senhor, que houve a necessidade dessa mudança que a empresa efetivamente fez e ela entende que está irregular, perdão. Parágrafo seguinte, o senhor diz: em vista disso, e considerando que as alterações envolvendo o sistema de captação de água do projeto foram autorizadas tanto pelo órgão ambiental quanto pelo município, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais na obra, conforme constou no item 3 do despacho, faz-se necessária também a modificação da lei, a fim de se retificar a área atingida pela servidão e de se atualizar os encargos estabelecidos à empresa beneficiária. E aí submete ao legislativo. Então, assim, me parece bastante contraditório o que o senhor está dizendo hoje com o que o senhor disse nessa mensagem. Na mensagem, o senhor diz uma coisa. Hoje o senhor está dizendo que entendia que era irregular. Sim. Isso que eu queria entender. Perfeito. Por que o senhor não externou isso? Já vou. Se estava irregular na visão do senhor. De 12 de junho a 24. Todas as tratativas feitas depois foram pelo procurador e o secretário de planejamento. Eu não sou engenheiro, não sou técnico. A decisão do prefeito é política, é de gestão, é de orientação. Certamente, em decorrência dessa mensagem escrita, houve para o setor legislativo da prefeitura as explicações técnicas que efetivamente deram termo a esse texto que foi assinado. Então, naturalmente, fomos, de repente, pelo setor técnico, convencido de que essas alterações eram necessárias, até porque é o seguinte, eu não sei se tem conexão, mas eu tive uma outra reunião do engenheiro José Ayrton Sella, preocupado com empreendedores da região que estavam com seus loteamentos sendo requeridos e que houve uma intervenção da Toledo Energia junto a órgãos ambientais querendo proibir a construção de loteamentos. Tá? E o Sella apresentou um documento, e tecnicamente não sei explicar, não sei se foi juntado no processo ou não, de que, de fato, nós teríamos problemas de vazão de água. Enfim, de repente, essa questão contribuiu para uma análise do setor técnico de que esse estudo apresentado pudesse se valer, então, deste canal. Eu confesso que não me recordo. Assim, até para dar a oportunidade do senhor esclarecer bem isso, porque é um ponto que, na minha visão, é importante esclarecer para o juízo. Veja só, o senhor disse inicialmente que entendia que estava irregular. Isso está. Tá? Na mensagem do senhor, o senhor diz que houve a readequação dos projetos do empreendimento, inclusive para atender aspectos relacionados ao licenciamento ambiental. E houve a necessidade de se alterar o sistema de condução de água para a central de geração de tubulação para canal aberto com ampliação da área. Tá. Então, assim, eu queria saber se o senhor consegue lembrar se o senhor, na época, concordou com a empresa ou se o senhor mudou de opinião. Não. Por que essa mensagem contraditória em relação ao que o senhor está falando hoje? Doutor, talvez eu tenha me expressado que não seja compreensível a minha dicção. Todo o processo da reunião de 12 de junho até a emissão e a construção do projeto de lei
fora conduzido pelo departamento técnico. Naquela época, inclusive, eu estava no processo de reeleição, cumpria o meu horário de exercício de prefeito, tratando de vários assuntos, e eu sempre cobrando o nosso procurador, o secretário, vamos resolver essa questão. Nós precisamos resolver. E, tecnicamente, pode ser que houve esta compreensão do departamento técnico, que colocaram isso no processo, mas que, por exigência nossa, tinha que ter uma multa se não cumprisse. Se não cumprisse, não era uma contraprestação. Não, isso, se não cumprisse. Então, agora, de novo, para retomar minha... não é justificativa, é aquilo que foi tratado. A Câmara tem prerrogativa de alteração. Eu sei disso. Bom, como nós tínhamos esse termo de acordo, a percepção do governo era de que se tinha... Mas não tinha acordo, o senhor disse que não foi assinado. Não foi assinado. Não. Então não é um acordo. Não. É uma discussão sobre um possível acordo. Inclusive um rascunho desse acordo. Mas está assinado? Não. Então não teve acordo. Não foi. Mas foi proposto. Proposto. Tá. Então, como a Câmara tem essa prerrogativa de alterar e propor, inclusive, certamente foi avaliado o seguinte: olha, então nós temos lá vereadores da região e todo o contexto político interessado que fosse efetivamente dado solução no Parque Genovefa Pisato e no Parque Lino Pisato, de que a própria Câmara pudesse emendar este acordo lá, numa discussão com os diretores da empresa. Então, o nosso papel como prefeito foi cumprido, no sentido de corrigir a legislação, até no sentido de estar adequada a legislação com a realidade dos fatos. Tá? Uma última pergunta sobre isso, então. Se no entendimento do senhor estava irregular, por que já no projeto de lei e na mensagem o senhor já não consignou isso? Não houve possibilidade de nós colocarmos, justamente porque não foi assinado o acordo. Tá. É isso. Excelência, a interpretação é essa que foi feita. Tá bem. Excelência, eu vou pedir para tentar tem um vídeo juntado, inclusive pela defesa, no movimento 86.77, em cima do qual eu gostaria de perguntar ao senhor Beto. Por favor, doutor. 77, né, doutor? 8677. O final ali, o 77, né? Exato. Que depois, excelência, eu tive conhecimento, inclusive, que o atual prefeito retirou esse projeto da Câmara, pelo que eu fiquei sabendo. Eu não tenho clareza dessa informação. É coisa de conversa de registrado corretor. Então compartilhe, tá? Sim. Que ele aparece no vídeo também. Vai compartilhar. Tá, não tá... Não conseguiu baixar isso. Uhum. A imagem do socorro. 9/2024 do Poder Executivo, que altera a legislação que procede à desafetação e autoriza o município de Toledo a instituir servidão de... Tem a data no vídeo ali da sessão, se puder só... Assim que tocar, ela vai aparecer. Tá ali em cima, doutor. 24. Qual que é a data que tá ali? 5/11/2024. Não sei se é essa data que isso, o professor 5/11. Lá no cantinho, lá em cima de... É que tá aqui, não consigo enxergar. Perfeito. Pode tocar. Passagem sobre a área integrante do patrimônio público municipal em favor da empresa Toledo Energia Renovável Limitada. Relator Dr. Valdomiro Bozó, regime ordinário, prazo até 12/11. Senhor presidente e nobres vereadores, gostaria até de deixar aqui gravado e passar para os nobres vereadores. Eu acho que a maioria já sabe a questão desse projeto ali. Lá o município, há tempos atrás, a emissão de uma passagem de um tubo 300x4. A empresa fez, em vez de uma passagem, ela utilizou-se de uma servidão. Hoje existe um canal que ocupa mais uma condição de se implantar um lago naquela região devido ao projeto. O município convidou alguns dos empresários, com o jurídico, com a Procuradoria Jurídica da Casa, do Executivo, com o planejamento, propondo que essa empresa pudesse fazer
para aquela região 2 parques, além do parque lá embaixo, 2 parques, o Lírio. Porém, eles não aceitaram e cobraram para que o executivo mandasse esse projeto para esta casa. Hoje, eu como relator, sou morador da região, tendo em vista que vários dos nobres vereadores tiveram uma boa votação lá e foram cobrados já. Eu tenho o vereador Marcelo. Sobre esse ponto, senhor Beto, ele diz, né, que eles não aceitaram, o empresário não teria aceitado, e ele cobrou que o prefeito encaminhasse o projeto para essa casa. Isso confere? Nós tínhamos vontade de resolver o problema. Tá. Porque assim, doutor, veja só, eu como prefeito, sabendo do caso e não tomando as medidas, estaria, em tese, cometendo uma prevaricação, do meu ponto de vista. Nós fizemos todo o esforço que tinha que ser feito do ponto de vista de ajuste, que fora colocado pessoas que têm conhecimento técnico, o procurador jurídico do município e eu como prefeito, e nessas 2 intervenções que foram feitas, que foram... A primeira foi muito difícil, a nossa conversa. A segunda foi apresentado isso e depois de lá o pessoal tocou, mas com a minha cobrança. Então, ao que coube a nós, do ponto de vista nosso de gestão, foi cumprido. De novo, quero registrar aqui. A Câmara, e o senhor concordou, tem total prerrogativa de alteração, recusar, arquivar projeto, fazer o que quer. A partir dessa fala que o senhor acabou de ouvir, gostaria de saber se o senhor recorda se o projeto, tal como ele foi encaminhado para o senhor, se atendia, se o Gilberto ficou satisfeito, pelo menos com o encaminhamento do projeto, tal como ele estava. Não falei mais com o Gilberto, que eu me recordo e não falei, até porque aqui eu acho que já tinha acontecido a eleição. 5 de novembro. Tem a data. Então, o que eu estava preocupado em fazer a transição. Já a minha preocupação era que o futuro prefeito soubesse de todas as coisas que efetivamente o município tinha encaminhado, fez e para o futuro. Tanto é verdade que eu adotei uma postura que a transição do prefeito Mário não concordou, mas mesmo assim eu fiz, que todas as nossas reuniões, falas, foram gravadas e de conhecimento público e estão no site do município. Okay. Tudo foi falado. Perfeito. Por algum instante não apareceu ninguém nessas reuniões, mas a gente fazia e eu cumpri o papel de indagar os secretários e servidores técnicos sobre as funções que estavam sendo feitas e aquilo que estava programado e que foi feito. Perfeito. Em algum instante eles começaram a participar, viram que, de fato, era uma espécie de tutorial de gestão que a gente deixou à disposição. E tanto é verdade que hoje, inclusive, acho deve estar servindo para os secretários do atual prefeito, especialmente nesse primeiro ano, se balizarem nas ações que fizeram. Então, de nossa parte, do ponto de vista da ação e pela condução técnica, foi cumprido. Perfeito. Vou pedir, se me permite, para tocar o resto. Marcos, o Genivaldo Paz, o Oséias, até o Josimar, que tem a sua sogra que mora naquela região, o Careca, o Dudu hoje tem o assessor, tem o vice-prefeito que é daquela região e é cobrado por aquela comunidade. Hoje o Jardim Panorama, o Betis Caim já tem bastante conhecido, teve uma votação boa na eleição passada e é cobrado por aquela comunidade. Hoje, nosso bairro, nossa região, ela se tornou uma cidade. E nós, hoje, não temos, além só do parque de caminhada, que é o Genoveva Pisato, não temos mais nada. E eu tenho pensamento, gostaria de ver, hoje nós estamos aí fazer uma emenda que não cabe aqui, mas podemos fazer em plenário. Hoje eu vou colocar já na última votação 7, mas podemos pegar a totalidade dos vereadores. Eu acredito que todos os vereadores... Eu acho que poderia vir junto, porque eu penso que já estão há 2 anos usando, e agora o projeto que eles mandaram, eles querem fazer somente o parque lá embaixo, um parquinho lá, uns bancos lá embaixo na usina, e pediram ainda 1 ano e meio, 18 meses para a conclusão dessa obra. Então, gostaria de ver com vocês
e também vou conversar com alguns outros vereadores para que a gente possa fazer uma emenda, o que o Executivo propôs para eles, 2 parques, que eles pudessem fazer pelo menos a reforma do Genovelva, que hoje custa em torno de R$300 mil, segundo a conversa que eu tive com o secretário de Planejamento. Está orçado. E o Genovelva Pisato, além do parque lá embaixo, que eles pudessem fazer a reforma do Genovelva Pisato, que hoje, segundo o secretário de Planejamento, ficaria em torno de R$300 mil. E está no jurídico desta casa, para pegar o parecer jurídico, mas eu tenho em mente em fazer essa emenda, e nem que seja em plenário, pegar 7 assinaturas ou totalidade dos parlamentares. Então, para contextualizar, essa conversa 5/11/2024, ela é, portanto, posterior ao suposto pedido de propina narrado na denúncia, né? E nessa fala, existe essa menção de que foi feito o encaminhamento do projeto do jeito que a empresa queria, né? Enfim. Eu queria saber o seguinte do senhor, para fechar esse ponto, tá? Se o senhor tinha essa conclusão que o senhor disse que tinha, eu gostaria de saber por qual motivo, ao invés de encaminhar um projeto de lei que basicamente atendia aquilo que a empresa queria, por qual motivo, se o senhor considerou, como prefeito, que havia uma ocupação irregular do espaço público, por que o senhor não tomou uma medida diferente, como, por exemplo, instaurar um procedimento administrativo para fazer uma apuração disso, ao invés de encaminhar um projeto de lei que basicamente regularizava a questão? Por que o senhor não fez isso? Na verdade, eu sigo as orientações técnicas. Não me foi dito pelo procurador, pelos técnicos, que seria necessário isso. A gente sempre apostou que fosse corrigido, porque são pessoas que moram em Toledo há muitos anos e têm interesses econômicos em Toledo, mas que são pertencentes aqui desde a sua formação. Então, houve esse entendimento de que, para nós, resolveria o problema. Mas eu não foi me dito para fazer isso por conta daquilo que poderia ter sido dito pelo procurador ou por técnicos lá. Então, como prefeito, do meu ponto de vista, estávamos cumprindo a prerrogativa da gestão em corrigir isso e fazer com que essa empresa não sofresse também todos os percalços que poderiam sofrer nem a prefeitura. Então, O senhor tem conhecimento do destino final desse projeto do senhor? Não. Não? Não, porque aí, como eu lhe disse, reitero, a minha preocupação, então, foi efetivamente o tempo todo repassar as informações para o prefeito. Tanto é verdade que já na segunda-feira, pós-eleição, segunda, terça, mas na segunda-feira, eu passei uma mensagem para o Mário e falei, Mário, temos que começar a conversar. E na terça ou quarta, já da eleição, ele já trouxe sua equipe de transição para nós iniciarmos os trabalhos. E de lá foi exaustivo. Foram mais de, doutor, eu acho que umas 120 horas de explicações, de apontamentos daquilo que foi a transição, que se não foi retirado do site do município, está lá à disposição do prefeito. O senhor sabe dizer se posteriormente, em 25, se foi encaminhado um projeto de lei basicamente idêntico ao do senhor, com esse mesmo objetivo de regularizar? Tomada a gravação, então, após queda de energia e conexão com a internet havida no fórum. Doutor Rodrigo, você está com a palavra novamente, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia novamente, retomando o senhor. O senhor sabe dizer qual a composição da Câmara? Quantos vereadores nós temos aqui em Toledo? 19, né? 19, né? O senhor sabe dizer, na época ali, em 2014,
quantos tinham sido reeleitos e quantos não tinham sido reeleitos? 2014. Perdão, 2024. Doutor, eu confesso que não lembro de fato, mas sei que o vereador Dudu se reelegeu, o vereador Bozó, Roséia, Chupim, Olinda, Genivaldo Jesus. Ai, tantos nomes. Alguns não se reelegeram. Ou todos, sim. Alguns não se entraram no final. Perfeito. Sobre o fato em si, o pedido de propina, a solicitação, do que aconteceu ali, o senhor não tem conhecimento? Eu preciso fazer um comentário. Isso Não, se for opinião do senhor, a opinião Não. é só sobre fatos. Não, eu não sei de nada. Ok. O senhor sabe dizer se, após o senhor encaminhar o projeto de lei, os vereadores, algum dos dois acusados, fizeram contato com o Gilberto, com a vítima, chamando para conversar no gabinete da presidência da Câmara? Não tem conhecimento. Não tem? Não. Ok. Então, estou satisfeito. Obrigado pela colaboração. Eu já havia feito uma pergunta, não sei se sobre a retirada do projeto e tal. Não, isso já estou satisfeito. Já. Tá, obrigado. Doutor, pela defesa, por favor. Sim. Roberto Nunes, Eu posso olhar para o doutor ou para a Câmara? Pode olhar, não tem problema. Tá, A câmera está pegando bem o senhor. foi perguntado para o senhor inicialmente pelo Ministério Público como que o senhor teve ciência dessas situações de irregularidade dentro do canal, se era um tubo, se era um canal. O senhor respondeu que olhando, apresentava-se que não era aquilo que estava inicialmente acordado. O senhor tem conhecimento do memorial técnico feito, né? Primeiro, quem que era José Ayrton Sela? José Ayrton Sela era um engenheiro do setor privado, que hoje atua, ou atuava até ontem, que ele se exonerou da Endur. Né? Então, o Ayrton Sela era um profissional do setor privado, e depois que o Maio assumiu, ele assumiu. Qual que era a atividade dele? Né? Engenheiro civil. O movimento 86.44, excelência, não sei se é possível abrir. Sim. Tem um memorial ali, eu quero lhe perguntar se o senhor tem conhecimento disso, apresentado pelo José Ayrton em abril de 2024. O senhor repete o movimento, por favor? 86.44. Quero que o senhor só olhe aqui se o senhor tem conhecimento. É um memorial técnico também de especificações de objeto, né? Dimensionamento de vazões, máximo, instantâneo. Pode baixar? Aqui, a assinatura dele. Perfeito. O senhor teve conhecimento desse documento que ele fala sobre a questão da barragem, do barramento, ele fala do reservatório. Tive, porque até, inclusive, Pode baixar. Ele marcou uma audiência conosco, certamente antes com o secretário e tal. Porque aqui ele coloca regras, essas questões todas de vazão. Pode baixar. E aí tem aqui também, logo em seguida, tem os anexos aqui do IAT, com outras. Esse documento técnico aqui, o senhor teve conhecimento pela sua equipe técnica e o senhor encaminhou lá para saber dessa questão de que a empresa estava realmente não tinha cumprido o objetivo? Isso aqui é um estudo complexo. O senhor não entendia. De novo, eu como prefeito não tenho formação em engenharia civil, jurídica, que a gente é prefeito para atender todas as políticas. Sim, mas houve essa informação, nota técnica que está ele esteve lá no gabinete, na sala de reuniões, com o setor técnico. Depois esse estudo, acho que foi deixado para o secretário de Planejamento à época, que tomou as medidas. Me parece que aqui houve esse estudo que fora contratado por uma empresa de empreendimentos imobiliários para demonstrar. Era de outro. Era um estudo de algum empreendedor. Entendi. Que se sentiu prejudicado pela ação que antes eu falei. Da empresa da empresa de energia
querer, vamos falar assim, entre aspas, né? Uma linguagem bem popular, melar os investimentos. Entendi. No movimento 86.41, o senhor teve conhecimento que a terceira Promotoria de Justiça de Toledo, Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente, teve um despacho, e depois teve na 86.42, né, primeiro 41, falando, e aqui inclusive na segunda página, terceira página, ponto 6, e aqui, né? Determino que seja oficiado o município de Toledo e a empresa Toledo Energia para que no prazo de 30 dias apresente ao Ministério Público propostas conjuntas de solução envolvendo os seguintes pontos. Aí coloca aqui, tomar decisão conjunta entre o município e o empreendimento, finalidade de localização do parque, e depois no movimento 42, que também o Ministério Público também encaminhou, encaminhou ao responsável da Toledo Energia Renovável também um ofício, né, essa determinação das tomadas, requisitando que a empresa e o município apresentassem propostas conjuntas. O senhor sabe, isso aqui foi em fevereiro de 2024, nós falamos depois de reunião em abril, essa questão que eu falei para o senhor de abril, o senhor tem conhecimento? Desconheço, sim. Sabe se isso aqui foi repassado pelas equipes técnicas e as equipes técnicas que tomaram daí? Na verdade, como que é, na nossa época, o procedimento de ofícios do Ministério Público? Chega para o Departamento de Documentação, este encaminha para os setores competentes e os quais têm por obrigação cumprir prazo e responder aquilo que, de fato, o Ministério Público... Então, a minha pergunta é, então, naquela época, o Ministério Público estava cobrando uma solução. Resolvam isso aí. Não, certamente. Entre vocês aí. Você veja, E de novo, retomando, 22, eu não sei exatamente a época que tudo isso aflorou. Depois que a pandemia... Pô, que legal, estão investindo em Toledo e tal. Mas daí, quando chegou essa informação por parte do vereador Dudu Barbosa, que foi, segundo informações dele, uma visita pela Câmara Municipal, junto com o vereador Bozói, me trouxe essa informação, eu falei, pô, para aí, mas eu estive lá, eu até nem tinha o conhecimento da lei anterior que foi feita. Aí comecei a Lei 34 de 2019. Aí comecei a entender esse processo que, de fato... Pois não. Uma questão de ordem, se me permite, doutor advogado, só gostaria de entender o documento de movimento 86.44, embora a testemunha já tenha falado um pouco sobre isso, gostaria de saber se ele é integral, doutor, porque aqui inicia com adendo 1, né? Parece que talvez teria alguma coisa acima, e qual é a origem desse documento, enfim, que documento é esse, qual é a origem dele, o senhor já disse o profissional que produziu, mas é um documento que tramitou em algum procedimento da prefeitura ou não? Da onde veio esse documento e se ele está integral? Foi protocolado na Câmara também por causa do rapaz que estava na questão do empreendimento. Então, tinha um interesse de que aquela empresa estava atrapalhando para o empreendimento. Então, isso aqui trazia uma questão relacionada à inundação que a usina... Como é que era essa questão? Só para explicar para o doutor. Que atrapalhava os empreendimentos e atrapalha, acho que até hoje. Só foi uma outra empresa que produziu esse documento. Ele é integral? Eles queriam... Eu não lembro. Ele está integral ou está faltando parte? Integral. Integral? Só um pouquinho, agora eu vou fazer uma intervenção só. Ele é um adendo de quê? Excelência, pelo que o conhecimento que a gente tem, esse documento foi protocolado pedindo algumas providências, mostrando que a empresa era responsável, pelas inundações que acontecem. Tem um lugar, eu queria que só que o prefeito tenha conhecimento. Não, doutor, eu vou deixar que o senhor possa questionar a testemunha a respeito disso. A questão é a seguinte, e aí entendo pertinente a questão de ordem suscitada pelo Ministério Público, que para mim, que vou depois analisar o teu documento, claro, não está esclarecido. Um adendo é uma parte de algo. Eu quero saber, cadê o principal? O documento principal? Isso. Eu posso localizar. É isso que eu quero... É um adendo de algo e eu quero saber qual é o principal, então, que aqui esse documento adere. Isso. Entendi. Posso, o senhor me dê prazo no momento oportuno, eu... Não está juntado, então, ainda? Acredito que não, porque quando a gente fez a coleção de documentos, até pela dificuldade, a gente foi conversando e falou, tem esse documento, e a gente foi juntando, inclusive para indagar as testemunhas.
aí podemos até colocar para fazer a complementação desse do 86.44, havendo outras situações lá. Já falo até com as partes aqui. E fazer... Pois não, doutor. O doutor menciona que foi protocolado, né, na prefeitura, se o doutor puder juntar com o protocolo, integral. Só para entender... Agora sim, por esclarecido, por favor, pode ser. Beto, existia um problema causado por essa empresa a outras empresas? O senhor falou sobre a questão de outros empreendedores e essas questões todas. Havia? E qual era esse problema? Essa região é uma região importante do ponto de vista de expansão urbana, né, que foi discutida, inclusive, no plano diretor e tal. E aí, um empreendedor estava se sentindo prejudicado porque ele estava já com os processos em andamento lá. E aí ele contratou o José Cancela para fazer esses estudos. Eu vou colocar aqui, me parece, eu não tenho a certeza absoluta. Só interrompendo o testemunho, lembrando antes que eu esqueça, esse José Celso, se eu não me engano, ele foi arrolado como testemunha e a gente vai ouvir até para perguntar sobre esse documento, o que é e onde está, que deve dar mais elementos depois, para que a gente possa... Desculpas. Pois não. Então assim, com precisão eu não posso afirmar, mas eu sei que a família Verticelli, que é uma família de empreendedores imobiliários, me parece que houve a contratação por eles do profissional José Ayrton Senna para demonstrar que os investimentos feitos por esses empreendedores, em tese, não prejudicariam o funcionamento da usina, porque teria que fazer um ajuste nas comportas ali na ponte, algo assim que eu entendi. De novo, eu preciso registrar. Eu não sou engenheiro, eu não tenho obrigação como prefeito de compreender as questões técnicas e tenho efetivamente que dar atenção àquilo que vem. E foi, de fato, o que aconteceu. Só para entender uma outra situação, e depois eu vou lhe perguntar propriamente da denúncia, o senhor foi enrolado também com testemunha comum. Em 2016, o senhor terminou seu mandato. Perfeito. Primeiro mandato. O senhor falou que ali que foi dada a entrada, do começo Acho que foi no segundo semestre de 2016, houve uma intenção... Sim, mas não começou no seu mandato. Não, era do prefeito Lúcio, né? Me recordei disso, porque era um documento que tinha um movimento de investimentos em todo o Paraná, o Brasil, das chamadas PCHs, né, que são as usinas hidrelétricas de pequeno porte. E aí o pessoal aqui entendeu que poderiam reativar essa usina que já foi lá na década de 50, início de Toledo. Essas questões de implantação de usina, foi, inclusive, de discussão, eu quero lhe perguntar isso porque eu tenho um objetivo de entender. Toda essa discussão de instalação da usina na comunidade, os parques, foi feita audiências públicas referente a isso? Certamente, eu já não estava no governo. Mas o senhor não participou, falaram alguma coisa, o senhor teve conhecimento? Houve audiências públicas sobre este fato. Eu tomei conhecimento a posteriori, que depois a gente perde a eleição, você vai cuidar da vida, né? Para resolver o problema teu, né? Porque eu então, acho que foi feito, segundo o que soube, audiência pública específica para a implantação desta usina naquela região. Aí o senhor retorna o mandato em 2021. Perfeito. Ganha em 2021. A usina ela já estava operando? Ela estava no processo de construção. Ele praticamente... O senhor se recorda se tinha algum critério para ela começar a funcionar, ela ter que cumprir alguma contrapartida ou não tinha isso? Não, ela teria que ter a... Para começar a funcionar? Para funcionar, teria que ter sido executado esses... Então ela não executou, essa é a minha pergunta, e já estava operando. Então, veja, a Secretaria de Planejamento ela tem as suas funções técnicas e as prerrogativas do secretário de Planejamento em tomar decisões. E aí que foi dado pelo secretário, na época, uma autorização lá. O senhor se recorda quem que é o proprietário dessa empresa? Quem são os proprietários? O senhor sabe, Gilberto Alieri tem outros proprietários? Olha,
Eu vou ter que relatar um fato aqui que me causou estranheza, né? Depois das reuniões que eu fiz, eu recebi uma mensagem, um celular muito simples, né? Que houve uma tensão nessa reunião para fazer com que a empresa cumprisse. Até eu acho que usei uma expressão. Vocês acham que vocês são donos da cidade porque são os caras aqui do PIB, etc. Tal? Não é assim. Nós estamos aqui para resolver o problema. E aí, que eu acho que é sócio da empresa, o Manel Bart, me mandou uma mensagem. Manel o quê? Manel Bart. Ele é neto de pioneiros. Hashtag partiu capa preta. Eu falei, que coisa é essa, cara? Prefeito recebendo isso. Aí até, bom dia, Manel. Conheço ele há muito tempo. Não entendi tua posição. E ficou por isso. Agora, com esses fatos que vieram à tona, falei, olha, Ele é um dos donos. um dos donos. Aí, eu não tive acesso, mas parece que o deputado Esperafico, filho dele, outros aí. Tem mais? Ele, é um pool de empresários. Então, eu vou questionar. Não vejo pecado nisso. Acho que investidores saem nessa coisa. O que ele trouxe aqui também, além de tudo que o senhor esclareceu, na denúncia diz que no dia 31 de outubro de 2024, o vídeo que o Ministério Público passou, foi juntado pela Defesa, é uma colocação pública, né, vinculado no YouTube, do vereador Bozó, que era relator do projeto que tinha sido encaminhado, o Ministério Público lhe questionou, e ele dizendo, o senhor ouviu, de que ele não concordava, que deveria fazer algumas coisas nesse momento, em que ele ia fazer uma emenda, para que se inserisse ali a questão dos parques ali, de reformas e tal. Ou seja, uma condicionante para poder aprovação, coisa política, que o senhor disse que a Câmara tem essa autonomia. E ele diz assim, são 7. Fala-me. E me falaram, me disseram, a equipe técnica, e aí está ali que a gente viu, 300 mil reais. Com base no que o senhor ouviu ali e que o senhor presenciou. Isso foi no dia 5 de novembro. A acusação aqui diz que no dia 31 de outubro de 2024, e aí por isso que ele pergunta, às 10 horas da manhã, no gabinete da presidência, o senhor Edmilson e o senhor Valdomiro estavam lá e eles colocam o seguinte, que eles solicitaram uma vantagem de 300 mil reais, então, 5 dias antes, ao representante da Toledo, que seria o senhor Gilberto, para garantir a aprovação do projeto 149/24. Essa é a acusação, né? Então, solicitou a vantagem e que diz que tinha escrito o número 300 na prancheta. Por que eu estou lhe perguntando isso? O senhor trabalhou, e o senhor fez no início aqui um relato de que o Dudu era o líder de governo e falou dessas todo esse debate dessa questão era de conhecimento público e existia uma pressão para que a empresa fizesse essas obras nesse local onde tinha 7 vereadores ou 7 pessoas que tiveram votos lá, era de conhecimento público ou não? Não, veja, vamos ter que resgatar uma situação. O Bozó, o Ademar, o Genivaldo eram os que mais pressionavam para fazer este investimento lá. Mas só o governo ou pressionava publicamente na imprensa, na sociedade? Por conta da comunidade lá, aliás, se tem uma comunidade que exige ações efetivas de governo, é aquela comunidade. Eles, de fato, são carentes de setores públicos de espaços de convivência. E aí, por isso, essa posição do vereador Bozó. Inclusive, chegou um momento, também me irritei com o próprio Bozó, porque eu falei, cara, estamos fazendo de tudo e estamos trabalhando a perspectiva de solução e temos que fazer. Até disse, eu tenho compromissos com a região e esse assunto do parque, depois trouxemos aqui para cima da revitalização e da construção do parque no Pisado, falei, nós temos um mandato até o final do ano e não tem que executar. Então, deixa eu interromper e fazer a pergunta do sentido. Essa aprovação do jeito que foi enviado o projeto prejudicava tudo aquilo que publicamente o vereador Bozó defendia?
Ou seja, eu estou dizendo, ele fala depois, 5 dias depois, ó, nós precisamos a revitalização, nós temos que brigar, tem que inserir isso do projeto. Esses 700 e os 300, isso é... Os servidores do município sabem. Eu estou lhe perguntando, talvez não estou sendo claro, a Excelência me ajuda só para o meu raciocínio. O Ministério Público pergunta por que não ajustou esse parque, exato, essa reforma do Genoveva antes de mandar o projeto de lei? Que era o que eles queriam. Perfeito. Era o que seria isso, o Valdomiro queria. Por que mandou sem isso? O Ministério Público perguntou. Falou, isso foi um ajuste técnico lá da equipe. E aí a gente encaminhou que tinha que resolver. O Ministério Público em cima e tal. E aí a minha pergunta. A aprovação do projeto do jeito que foi mandado não atendia o que o Bozó queria? Ou atendia? Não atendia, porque ele estava querendo esse investimento lá. Aí, aquilo de novo, reiterando aqui. A Câmara tem prerrogativas de recusar, de inventar, de fazer há de entendimento dos vereadores. E a minha pergunta é, o senhor quando ficou sabendo, estranho a acusação? E aí a minha pergunta é agora da percepção do prefeito à época, lógico que essa acusação veio... Estranha a acusação de que o seu Valdomiro, juntamente com o Dudu Barbosa, que lhe procuraram para fazer a coisa acontecer, tivessem pedido 300 mil reais de propina, essa é a pergunta objetiva, para não fazer o que eles lutaram tanto para fazer? Só um pouquinho. A pergunta é indeferida, doutor, diz respeito a uma impressão pessoal da testemunha, não sobre um fato. Se a testemunha achou estranho ou deixou de achar estranho, é algo que não tem relevo para o julgamento posterior. E alguma, doutor, eu posso só, em relação a isso, me causou estranheza? Não, a pergunta é indeferida, o senhor não pode responder a pergunta, tá bom? O senhor já presenciou, ouviu dizer, alguém lá que comentou, que tanto o Dudu Barbosa ou o Valdomiro já teria solicitado alguma coisa estranha para alguém? O senhor já ouviu falar? Já lhe contaram, o senhor como prefeito? Me causou estranheza todo esse fato vindo a público. Comportamento dos vereadores. Aliás, não só deles, dos vereadores de Toledo, foi um comportamento de pato. Causou estranheza e em todas as ações de governo que foram feitas, houve sempre um comportamento de cobrança, de exigência de voto contrário, mas nunca de comportamento que me levasse, assim como prefeito, a ver que estava sendo feito algo de desonesto. Eu quero lhe perguntar do Gilberto Alier. Em nenhum momento. Quando o senhor começou a responder o Ministério Público lá atrás, o senhor falou assim, o Gilberto Alier vivia nos corredores da prefeitura. Sim. Não só agora. No plano diretor 2050 que a gente fez, esse senhor era um frequentador de todos os momentos, reuniões, interferências. O senhor teve conhecimento se essas questões, essa praxe de gravar conversas de forma clandestina, sem avisar, era uma praxe do seu Gilberto Alier com outros servidores também? O senhor tem conhecimento? Já gravou outros funcionários, gravou conversa, gravou reunião sem avisar? Doutor, eu fiquei sabendo desse comportamento agora, com esse processo, e me surpreende ele ter me gravado, inclusive. Você tem conhecimento se ele já gravou, inclusive, o seu procurador da época, que era Refat? Você tem conhecimento disso? Na verdade, o Refat reportou que teve um momento de estresse entre os dois. Agora, se gravou, deixou de gravar, não sei. O senhor não tem conhecimento. O senhor sabe de algum outro fato, tirando esse que ele trouxe aqui, que desabone a conduta do seu Edmilson, que é o Dudu, e o seu Valdomiro, que é o Bozoff? Não. Infelizmente, não. Eu estou satisfeito, Excelência, e devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor. Roberto, confirme para mim, por favor. O senhor, a época dessa última... desse último mandato do senhor, foi prefeito pelo PSD, é isso? Eu me elegi pelo MDB. Certo. Depois, em decorrência de um ajuste com o governador, fui convidado para ir para o PSD, disputei a reeleição pelo PSD. Uhum. Dudu, MDB? Foi MDB. O Dudu, na eleição de 2000 e... Isso eu digo ali nessa última, né? Que a gente estaria tratando sim. aqui, nessa de... sim, que se encerrou em ele 24. é MDB. MDB. Valdomiro, PL, isso? PL. Aliados políticos do senhor, à época?
Não. Quando Ou disputamos... oposição? Só para eu entender aqui. Para o senhor entender. Da eleição de 2020, nem Bozó, nem Dudu estiveram na minha chapa. Não estiveram. Mas o senhor disse que se elegeu pelo MDB. Sim, mas E o Dudu também, ou não? o Dudu se elegeu no primeiro mandato, que aí eu fui prefeito, ele vereador, Bozó vereador. O Dudu se elegeu pelos republicanos, que não fazia parte da minha Mas coligação. no primeiro mandato do senhor? Isso. Não, De 2021 a 24. Tá. Depois, quando acabamos ganhando as eleições, inclusive eu tenho contato com todos os campos políticos, sempre sou um político de centro e naturalmente, que tenho essa visão de que a gente precisa unir. Sim. Nós elegemos só 4 vereadores na minha eleição de prefeito, só 4 dos 19. E aí, o deputado Schiavinato ainda era vivo, a gente conversou. Ele foi prefeito, entendedor das questões. Falei, Schiavinato, tu é deputado, hoje eu sou prefeito, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar, o PP vota a presidência, isso é articulação política, né? Vota a presidência para eleger o vereador Bisonin presidente. E vamos trabalhar firme. Pode ter o comportamento que o partido definir, mas se compreendendo que é prefeito, fica mais fácil eu ter o Bisonin do MDB, que eu estava no MDB como presidente. E ocorreu esse fato, que inclusive contribuiu para apenas 2 votos contrários para eleger o Bisonin. Certo. Como o Bisonin estava lá e os outros 3 vereadores, no nosso ponto de vista, pela inexperiência que tinham, não, no meu, aí é uma questão pessoal do prefeito, eu chamei o Dudu para uma conversa. Escuta, você foi pertencente a outra chapa, mas a gente tem um propósito de fazer uma gestão, temos a pandemia para enfrentar e tal. Você não quer ser o líder do governo nosso? O Dudu aceitou e foi líder de governo de 21 a 22, até o final de 22. Depois, o Dudu, a gente colaborou de novo em conversa, ele virou presidente da Câmara e o Leoclides Bisonin ficou líder de governo. Certo. Foi isso. Então, é possível dizer que o Dudu, ele atuava, então o senhor falou que ele atuava como líder do governo. Líder do governo no primeiro biênio. Sim. E presidente da Câmara no segundo biênio. Sim. E o Valdomiro? Era oposição ou era ao lado? No início do governo, oposição, mas depois a gente foi. Porque o que acontece? Quando tinha 4 vereadores, doutor, eu falei, vou estabelecer uma questão aqui de fazer reuniões nas segundas-feiras, todas as segundas-feiras, 10 horas da manhã, com todos os vereadores, convidando assessores. Estava aberto para a imprensa, inclusive, os movimentos que a gente fazia de projetos de lei, de explicação de todo o processo de gestão, muito transparente. E toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, todos eram convidados. O progressista, em algum instante, vinha alguns vereadores. Depois começou a vir só assessores e depois não apareceram mais. Os demais vereadores vinham, não vinham. Às vezes a gente fazia reunião com 4 vereadores, outros negócios mais importantes, 10. E foi assim que a gente tocou. Tanto que a gente depois tinha necessidade de abrir o hospital regional, conversamos longamente sobre equipar, sobre gestão, sobre a conclusão da obra, e a Câmara foi fundamental no processo de votação, de compreensão de que todo o processo foi extremamente transparente, Ministério Público. Então, são fatos assim que me vêm à mente que a Câmara contribuiu. Mas isso faz parte do processo político. Isso. A minha pergunta e não é um julgamento, eu não estou dizendo nem que isso está errado nem que está certo, é uma questão objetiva. A gente sabe que existem divisões. Então, existe situação, existe oposição e existe o centro, de forma geral, embora surjam, às vezes, situações atípicas na política brasileira. A minha pergunta é bem objetiva, assim, se eles eram situação ou se eles eram oposição. O senhor respondeu que o Dudu era líder do senhor. Sim. E o Valdomiro? O Bozó depois veio também para a situação. As isso?
Isso. Perfeito. Porque aí a Conta votação dessa- dentro das situações aí é liberdade do vereador, mesmo que ele seja em situação. Ele tem. A gente sabe que às vezes diverge do partido, diverge da. E às vezes não, o fato de ser oposição não quer dizer que não vai concordar com o projeto de lei ou votar favorável. Não é isso. A minha questão era só como era a época, a organização política na época em que esse projeto foi. A Essa situação veio à vinda tona. do Bozó para o campo de situação, mas nem sempre também em Uhum. toda a sua posição favorável, foi decorrência do Bozó conhecer a nossa atitude Sim. de querer a transparência absoluta nos atos do Executivo. Perfeito. Uma outra Esta é a minha compreensão. Perfeito. Uma outra pergunta que eu tenho para o senhor, logo lá no início, quando o promotor estava indagando o senhor ainda, questionou o senhor sobre a existência de alguns documentos técnicos e o senhor, salvo engano meu, responde, mas assim, não, depois foram produzidos esses documentos, mas quando eu fui lá, no local, que o senhor até referiu que foi feita fotografia do senhor, enfim, lá, Isso. eu vi que estava diferente. A minha pergunta essa situação toda que vem a ser depois, que se busca a regularização e que vem nesse projeto de lei, enfim, era uma situação que já estava concretizada. É uma pergunta, tá? Então já havia sido feito e precisava regularizar ou ainda não havia sido feito? Eu preciso voltar à minha resposta lá atrás da minha ida lá. Quando eu fui fazer uma visita ao espaço da obra, eu não tinha conhecimento de que tinha problema a obra. Não, sim, mas eu digo assim, Certo. eu quero saber o seguinte, se era uma situação visível, o senhor disse que era visível a olho nu, então Sim. tudo inicia, me parece que era uma tubulação, depois virou um canal aberto. Isso. E aí minha pergunta estava feito já esse canal? Estava feito. É isso, então, não era algo assim, futuro. Então havia já uma situação tinha. concretizada. Eles descumpriram o acordo e certamente as discussões da audiência pública e o projeto inicial fizeram diferente. Isso, é esse ponto. Já tinha sido feito. Já estava em execução, estava sendo feito o canal. Inclusive, na época, não me falha a memória, estava sendo colocada, ou já estava pronto o revestimento do canal com a manta geomembrana. Certo. Nesse final de 24, aqui, 2024, o senhor tem conhecimento se a usina já funcionava? Sim, me parece que já sim. estava gerando energia? Já. O senhor sabe? Já. Isso. Que tem o canal, Uhum. veja só, o município só tem aquele espaço onde foi feito esse canal. Para outro espaço, aí já é propriedade privada. Então, toda a obra da usina que produz energia, é tudo lá na propriedade privada, que segue já estava gerando energia. Que segue as regras de habite, de licença ambiental, etc. Tudo isso, nesse contexto de cumprimento daquele projeto, certamente funcionado porque tinha cumprido a prerrogativa. A discussão era a ocupação, que no nosso ponto de vista constatado, irregular do espaço público. O Ministério Público e a Defesa exploraram bem já o depoimento do senhor. Pode encerrar a gravação para mim, por favor, Vitória?